Atenção, Espírito Santo, a gente vai voltar agora a falar sobre o caso grave envolvendo essas imagens e essas cuidadoras, que para mim não são cuidadoras coisa nenhuma, são maltratadoras, isso sim, são monstros na vida dessas crianças. Onde já se viu tratar a criança dessa forma, bater para acordar? Você imagina você acordar, para pensar você que é mãe. Você imagina você que é mãe chegar na porta do quarto do seu filho dormindo e chegar e fazer isso, ó. Chegar e meter a mão na porta do quarto onde seu filho está dormindo. Era isso que essas maltratadoras, sei lá, que são essas desgraças dessas mulheres. É isso que elas faziam. Elas acordavam as crianças gritando, batendo na porta, jogando água no rosto das crianças. Tem uma imagem que mostra ali a mulher borrifando água no rosto de um menininho para ele acordar. Vê se isso aí, ó, essa imagem aí, ó. Vê se isso é jeito de acordar e de tratar uma criança, cara. Criança acordando, chorando, desesperada diante dessa situação. A gente está em cima desse caso porque a denúncia é grave e a gente não pode tapar os olhos para essa realidade. A Suzy Faria vai trazer informações agora porque a mãe de uma menininha, né, vai conversar com a Suzy também daqui a pouquinho, vai trazer informações para a gente. A mãe daquela menininha que estava com o olho roxo e no vídeo a menininha conta que borrifaram perfume no olhinho dela. Suzy, por gentileza, você está onde agora? Estou vendo que você não está, aparentemente, não está mais em frente lá à creche em Linhares. Você está em qual local agora, amiga? Ô Douglas, eu estou próximo do hotelzinho, próximo dessa creche, mas no trabalho da mãe dessa criança, que foi de 3 anos e 9 meses, que ficou ferida, com o olhinho inchado, por conta dessa situação do vídeo que você viu. E a gente vai conversar com ela agora, só que ela não quer aparecer, ela fala com a gente numa boa, mas ela prefere não ser identificada até por conta dessas circunstâncias. Então nós vamos conversar e você vai ouvir o relato dessa mãe que ouviu ontem da própria filha o que aconteceu. Então nós vamos conversar com ela. Ela é uma pedagoga de 39 anos de idade e ela vai conversar com a gente agora sobre isso. Resumidamente, boa tarde para a senhora. Conta para mim o que a sua filha contou, o que ela relatou e como a senhora percebeu que o olho dela estava inchado. Boa tarde. Ao pegar minha filha, né, nesse espaço, às 16h30, mais ou menos por volta desse horário, chegando no local onde eu tive um compromisso nesse local, né, eu comecei a conversar com ela e percebi que o olho dela estava inchado, a parte de cima estava vermelho. E aí eu perguntei, minha filha, o que aconteceu? Aí ela relatou exatamente, ela falou assim, mamãe, eu estava dormindo e a tia borrifou os meus olhos com perfume, ardeu muito, por isso que eu chorei. Só que ela falou assim, bem tranquila, né? Eu falei assim, nossa, estranho, mas foi isso mesmo que aconteceu? Ela falou, foi, mamãe, doeu muito, ardeu muito. Aí eu tava com uma pessoa na minha frente, né? Eu falei assim, nossa, essa história tá bem estranha, né? Vou ligar para a proprietária e perguntar o que houve. Só que não deu tempo, porque os vídeos já estavam circulando e uma amiga minha enviou esse vídeo para mim, não sabia do que se tratava. E imediatamente, quando eu assisti o vídeo, que eu vi a minha filha já com a mão nos olhos chorando, eu já consegui entender que o que ela tinha relatado para mim era exatamente a situação que ela havia passado. E o que a proprietária falou para a senhora quando ontem a senhora entrou em contato com ela? Ontem mesmo eu entrei em contato com ela bem assim, revoltada, assim, triste com a situação, né? Porque a minha filha já tinha mostrado bastante resistência de estar naquele espaço, até porque ela não fica ali diariamente, ela fica esporadicamente, né? E aí eu entendi que era por ela não ficar tanto tempo ali, por isso que ela não queria ficar, entendi que seria isso. As 2 últimas vezes eu deixei ela chorando, até falei para a proprietária que ela estava bem resistente. Aí é normal, coisa de criança, né?
E aí ela pediu desculpas, disse pra mim que sabia do que estava se tratando. Quando eu liguei pra ela, eu falei, não, você não sabe, porque minha filha ficou com lesão. Em nenhum momento você me abordou na porta e falou, mãezinha, aconteceu isso, 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 mas tá tudo bem. Pelo contrário, você me abordou e disse, mãezinha, tá tudo bem, sua filha brincou, sua filha dormiu, descansou, você pode ficar tranquila. E fui. Então, assim, ela disse que são duas pessoas maiores de 18 anos, com carteira assinada, e que ela é contra esse tipo de conduta. Pediu desculpa, né? Eu entendi, pode ser até que ela não tenha ciência realmente do fato, né? Mas como proprietária do estabelecimento, não é dessa forma que deveria acontecer, né? Pois é, o Douglas, a gente vai assistir agora a matéria, a reportagem que nós produzimos hoje pela manhã aqui, que conta exatamente tudo o que se passou. E daqui a pouco a gente volta, porque a pedagoga, mãe dessa menina, contou inclusive que tem outros pais que estiveram presentes no Conselho Tutelar, reclamando também de circunstâncias que aconteceram com os filhos lá dentro desse hotelzinho. Então a gente volta daqui a pouco para falar isso, mas agora vamos assistir a reportagem. As imagens que revoltaram os pais são estas daí. Funcionárias da creche Hotelzinho Mamãe Coruja, que fica em Linhares, acordam as crianças para o lanche da tarde, jogando água no rosto. As crianças choram, se sentem incomodadas, acordam assustadas. As imagens foram feitas por uma funcionária, essa semana, e logo ganharam a rede social. Além da água, uma delas usa um spray, que ao atingir o olho de uma das crianças, arde e a faz chorar. Ó, tá dormindo? Em casa, ao ser perguntada pela mãe, a criança conta que teria sido perfume. E o olho normal, o olho inchado. O que aconteceu aqui, minha filha? Conta pra mamãe. Por que seu olho tá inchado? Porque a gente jogou perfume, eu chorei e aí eu adorei chorar. Logo que esses vídeos ganharam a rede social, pais foram para a frente da creche protestar. A polícia militar foi acionada para conter os ânimos mais exaltados. Já hoje de manhã, a creche que fica no bairro Palmital estava fechada. Representantes da Vigilância Sanitária da Prefeitura foram checar se o local estava regular. Buscaram saber se a creche tem alvará de funcionamento sanitário ou do Corpo de Bombeiros. Mas a empresa ela não possui, né, o alvará sanitário, ela não está regularizada junto à Vigilância Sanitária. Nós conversamos com a responsável e solicitamos, né, que o mais rápido possível seja protocolado junto à Prefeitura Municipal de Linhares o pedido do alvará sanitário. Foi uma visita rápida, nós não podemos constatar que é um ambiente insalubre para as crianças. Como é cuidado infantil, a gente considera, sim, uma atividade de alto risco. O advogado da creche falou sobre a postura das funcionárias e informou que a proprietária não concorda com o que fizeram, exigindo punição. A dona da creche não compactua, não aceita esse tipo de ato, um ato covarde, um ato que para ela também foi novo, ela não tinha conhecimento. No mesmo momento que ela chamou o nosso escritório, fomos até a delegacia da Polícia Civil, fizemos um boletim de ocorrência, um boletim unificado, para que o delegado tome todas as providências cabíveis e para que aquelas duas moças que fizeram esse ato de covardia com as crianças, que elas sejam responsáveis pelo que elas fizeram. Mas, segundo o delegado Fabrício Lucindo, a ação das funcionárias não isenta a proprietária da responsabilidade dos atos cometidos por elas. Se houver um indicativo de que a dona do estabelecimento agiu por omissão, ou seja, sabia e não fez nada, ou incentivava as moças a agirem daquela forma, ela também responderá da mesma forma. Agora, se ela não tinha conhecimento nenhum do que estava acontecendo, aí não será responsabilizada criminalmente. A dona da creche, Norma Brunoro, veio junto com um advogado aqui na Delegacia Regional de Linhares prestar depoimento sobre o que aconteceu lá no Hotelzinho Mamãe Coruja. Ela está prestando depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. E de acordo com o delegado Fabrício Lucindo, vai ser só o início das apurações. É que também as funcionárias e pais serão ouvidos aqui para esclarecer os fatos que aconteceram e que geraram revolta nas redes sociais.
Primeiro nós trouxemos a dona do estabelecimento, junto com o seu advogado, e agora nós vamos trazer as moças que estavam trabalhando. O Conselho Tutelar também vai nos ajudar a trabalhar nessa investigação, e a Prefeitura também, que é o ente que fiscaliza esse tipo de estabelecimento comercial. As crianças atingidas vão passar por exame da perícia. Encaminhar para a perícia, para a polícia científica, aquela criança que tenha algum tipo de lesão, aquela criança que o pai deseja que ela faça um exame, talvez toxicológico. A gente vai estudar tudo isso no decorrer do dia. De acordo com a diretora da Vigilância Sanitária da Prefeitura, por enquanto a creche vai ficar fechada e uma segunda vistoria será realizada para verificar a documentação que ainda não foi apresentada. A creche funciona há 6 anos no bairro Palmital. A gente pediu para que suspendesse as atividades até a regularização. Pois é, Douglas, e como eu falei antes para vocês, essa pedagoga de 39 anos, mãe daquela garotinha, relatou que no Conselho Tutelar, quando ela foi falar hoje pela manhã, encontrou outros pais que também reclamavam de situações relativas aí a maus tratos na creche. O que mais a senhora ouviu de reclamação desses pais? Então, né, eu fui ao Conselho Tutelar, né, lá tinha alguns pais, né, para fazer essa denúncia. Eu recebi reclamações tanto no meu celular quanto pessoalmente sobre crianças assadas, muito tempo, né, todos os dias chegando em casa assada, ou seja, falta de cuidado ali mesmo, atenção. Criança que dizia para a mãe que a tia batia. Criança que dizia para a mãe que presa dentro do quarto, chorava porque estava presa dentro do quarto. Relato de pessoas que do lado escutava assim, as crianças chorarem, gritarem, elas deixarem, falarem assim, chora mesmo, fica aí, não vou te dar atenção mesmo. Então, assim, são situações, assim, condutas que a gente não espera que aconteça dentro de um espaço infantil. A gente espera que as nossas crianças estejam dentro de um espaço acolhedor. Né? Então, a minha alerta aqui é justamente para os pais ficarem de olho no que as crianças estão dando sinais e no que as crianças falam para você, porque ao perceber, eu questionei, porque talvez ela não iria me falar, então a gente tem que estar assim, atento a todo o detalhe dos nossos filhos. Pode falar, Douglas. Eu queria que você perguntasse para essa mãezinha aí, por gentileza, qual foi o sentimento dela quando ela teve acesso a essas imagens, a esses vídeos, né? Que não necessariamente mostram a filha dela, mas que mostram outras crianças. O sentimento dela de mãe de ver as crianças também, sendo tratadas dessa maneira, né? Uhum. O Douglas está perguntando qual foi o seu sentimento quando ouviu o relato da sua filha e acabou recebendo o vídeo que não confrontou, na verdade, praticamente referendou, né, o que ela estava falando. Qual foi o seu sentimento? Então, o sentimento, né, como eu já até falei mais cedo em outras entrevistas, é de culpa, porque ela deu o sinal de que ela não queria ficar naquele espaço, eu insisti, devido à nossa correria de trabalho, mesmo que ela fique ali esporadicamente, eu não tenho rede de apoio, um outro espaço para deixar ela, né? E esse sentimento é porque eu trabalho no espaço da educação infantil, a orientação que eu passo para as meninas, para as professoras e que eu vivo é sobre isso, é sobre o cuidado, é sobre o olhar, é sobre qualquer situação que acontecer diferente com a criança, é informar a direção, é informar o pedagógico, e justamente aconteceu comigo totalmente ao contrário, né? A minha filha sendo entregue diante de uma situação que foi grave, que eu não fui informada. Então, assim, como mãe, é um sentimento realmente de culpa. É lamentável que, nesse caso, não é só você, né? Tem outros pais que também passaram e estão passando pela mesma situação. Douglas, e olha, a gente recebeu aqui a informação do Conselho Tutelar, que disse que já foi hoje pela manhã lá no local, lá no hotelzinho, conversou com a proprietária, pegou os depoimentos dela e que o caso vai continuar sendo investigado aqui. O Conselho Tutelar, só para falar, informa que esteve no hotelzinho na manhã desta quarta-feira para apurar os fatos, quinta-feira, relacionados à denúncia recebida. Na ocasião, foram coletadas as informações junto à proprietária do estabelecimento. Na sequência, o Conselho Tutelar ouviu os responsáveis pelas crianças. Todos os relatos serão devidamente registrados e encaminhados aos órgãos competentes para as providências cabíveis, que já estão sendo tomadas aqui em Linhares pela Polícia Civil. Então, quer dizer, essa apuração continua
A proprietária do hotelzinho já disse que praticamente demitiu as duas funcionárias, sendo que uma delas, a informação que nós tivemos, que vamos confirmar, seria familiar, seria da família dessa senhora. Enfim, enquanto a vigilância sanitária não receber os documentos lá do hotel, ele fica fechado, as atividades estão suspensas até a conclusão. E agora é grave, né? Como você falou muito bem, Douglas, como que se deixa um local como esse funcionar sem nenhum tipo de documentação possível? Como a vigilância sanitária própria falou que ela não tem alvará de funcionamento. Então, é questionável aí também a atitude da prefeitura, que não teve um cuidado de fiscalizar antes disso acontecer, esses locais, né? Não só esse, como outros também parecidos. Douglas? E que sirva de exemplo para todos os municípios do Espírito Santo. Tem que fiscalizar. Quantos espaços, quantas creches, quantas escolinhas não devem estar funcionando aí em bairros mais simples, em bairros mais humildes, sem autorização, sem ao menos o poder público saber? Precisou essa menininha ter perfume borrifado no olho dela e aquela criança água e essas imagens virem à tona para poder vir à prefeitura falar: não tem autorização, não tem documentação necessária, então agora vai ficar fechada porque não tem autorização e fiscalizaram só agora. A fiscalização tem que ser constante, não só em creche, mas em escolas particulares, em escolas públicas, para ver se está tudo está funcionando, né, como manda o figurino. Até, olha só, gente, essa imagem é revoltante. Eu tenho um filho de 6 anos, um filho de 6 aninhos, que apesar de ser esperto pra caramba e espoleta, é um moleque totalmente dependente das pessoas ao seu redor. E imagina só essas crianças. E as mães pagavam, hein? Não era de graça, não. As mães pagavam para poder deixar os filhos ali. Veja essa mãe que falou com a Suzy agora, dizendo que deixava a filha lá esporadicamente, porque ela não tinha uma rede de apoio lá por conta do trabalho dela, e esporadicamente deixava a filha dela lá. Agora você imagina quem deixava todo dia. Por que essas crianças não passavam todos os dias? E olha, vou te falar, tá? Parabéns para quem teve coragem de denunciar esse vídeo, de gravar e denunciar esse vídeo, tá? Eu queria saber quem é que publicou primeiro esse vídeo aí para dar os parabéns para o veículo de comunicação que fez isso, porque teve a coragem de expor essa situação, tá? Repete para mim aqui que estão me passando uma informação. Verdade. A minha chefia está me chamando a atenção aqui e faz todo sentido, hein? Faz todo sentido isso que a minha chefia está falando. Por quê? Porque se estavam gravando nesse momento aqui, é porque isso não era a primeira vez que estava acontecendo, não, hein? Muito bem observado pelo nosso Jorge Bitt, que cantou a bola para mim aqui no meu ponto. Se a pessoa estava gravando ali, é porque isso acontecia com frequência. A pessoa queria registrar para denunciar de alguma forma o absurdo que estava sendo feito dentro dessa creche. Que a justiça seja feita, a reportagem completa no nosso Brasil Urgente Espírito Santo, às 17h30, aqui na tela da nossa TV Tribuna. A gente te espera às 17h30, tá bom? Obrigado a Suzy pela cobertura. A Suzy foi voando durante a madrugada lá para Linhares para poder trazer esse assunto. É o Sérgio Porto que está com ela lá. Obrigado à nossa Suzy, o nosso Sérgio Porto, pelo trabalho nesse corre de vai e vem para lá para trazer a informação. Obrigado, delegada. Gente,